Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal, Negros Podcast. Estou eu aqui, o Jean Salatiel e Marilene. Hoje nós vamos falar com quem? Quem? É especial, né? Nossa, muito bom estar recebendo aqui hoje a Marisa Vidovics, superintendente do NURAP. Seja muito bem-vinda, dona Marisa. A gente está muito feliz porque é uma parceria que a gente tem, onde eu tenho muito respeito e admiração, porque é uma instituição que nos acolheu. Essa instituição parece que pegou a gente e falou, vem aqui, colocou embaixo da asa, e hoje nós estamos aqui, né, em parceria com o NURAP, falando de empreendedorismo para a juventude, falando também de carreira, né? Então a gente tem novos projetos chegando por aí, em parceria com o NURAP. Então é uma honra, né, receber a dona Marisa aqui, que vai falar um pouquinho para a gente o que é essa organização gigante que está atuando no terceiro setor há quase 4 décadas, né, dona Marisa? Quase 4 décadas, 38 anos. E a gente quer entender um pouquinho, né, como que nasceu essa organização, né? Ela é fundada pelo Rotary Club de São Paulo, Brooklyn, e Rotary São Paulo Morumbi, né? Uhum. E como que funciona essa parceria com as empresas, né, para dar oportunidade para o público que atende aqui a instituição? Muito prazer em estar aqui com vocês, viu? E o NURAP, ele nasceu Camp. O NURAP já é um segundo nome. Ele nasceu Camp em 87 pela iniciativa, como você já disse, dos Rotary Club de São Paulo Brooklyn e São Paulo Morumbi. Naquela ocasião, era uma intenção bem modesta. Então, seria assim, receber os jovens no contraturno escolar, que na época, até hoje não tem muito recurso, mas naquela época não tinha recurso nenhum para isso, né, de equipamentos públicos. Então, receber esses jovens para dar uma orientação profissional, já com esse objetivo, mas também oferecer lazer e noções de civismo, né? Nós estávamos na fim da ditadura, e a gente falava ainda muito sobre essa questão toda de civismo, né? Não que tenha deixado de ser importante, mas naquela ocasião era uma obrigatoriedade. E aí começamos assim, eu estava lá desde essa ocasião, né? E a coisa deu certo, começou a crescer, os jovens tinham interesse e a gente percebia que aquilo era bom, né? Que aquilo funcionava mesmo. E fomos conseguindo conquistar parceiros. Tínhamos ideia primeiro de conquistar parceiros só no mundo rotário, mas depois a gente entendeu que também podíamos tentar parceria com outras empresas, com outros empresários, no sentido de contratar esses jovens para que eles trabalhassem apenas no contraturno escolar, para que isso não prejudicasse a escola e que não houvesse evasão escolar. Então, sempre um dos objetivos foi evitar a evasão escolar, para que a gente conseguisse manter esse jovem na escola, como até hoje existem outros incentivos que não funcionam tão bem, mas que a gente sabe que tem que incentivar e estimular para que eles continuem na escola, o que é impressionante, né? Porque, por exemplo, na minha época, a gente tinha prazer imenso de ir à escola. E hoje, exato, infelizmente, as coisas mudaram bastante, né? Mas aí isso foi crescendo. Quando chegou nos anos 2000, nós tivemos o advento da Lei 10.097, que é a lei do aprendiz. Depois disso, antes disso, a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já deu um formato melhor de como deveria ser tratado esse jovem em ambiente de trabalho. E aí, com a lei do jovem aprendiz, então a gente conseguiu ter um norte mais forte de como trabalhar com o jovem entre 14 e 16 anos e de 16 em diante também, como lidar com essa realidade dentro do mercado de trabalho. E aí o NURAP disparou mesmo, né? Nós tínhamos aí uma tendência, uma certeza de para onde que nós estávamos indo, e aí disparou. Em 2009, nós ainda estávamos no Brooklyn, na antiga sede, que já era uma sede própria. Quando nós começamos lá atrás, não tínhamos sede própria, era uma salinha emprestada, dentro de uma escola estadual, que gentilmente o diretor daquela escola, na ocasião, cedeu para a gente, né? Mas aí nós já tínhamos uma sede própria. E aí nós começamos, então, a pensar que nós já sabíamos tão bem fazer a capacitação profissional, e por que não, então, estender isso às pessoas com deficiência?
E foi aí que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos contemplou com uma capacitação fantástica de uma organização com trabalho já, acho que de mais de uma década na ocasião, com a pessoa com deficiência, e nós fomos capacitados por eles para receber pessoas com deficiência. E então nós começamos a trabalhar nesse sentido, e também veio o Estatuto do Idoso, aí chegou a lei de cotas, né, para cumprimento de cotas nas empresas, e então isso tudo foi trazendo o nosso trabalho para um patamar diferente, a ponto que hoje o NURAP é reconhecido como referência na capacitação e colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Fantástico. Então foi uma grande evolução para a gente. Caramba! Coisa, hein? Não é só a juventude que o NURAP atende, tem outros públicos também, né, dona Marisa? Sim, mais recente, nem não tão recente, antes da pandemia ainda. Então, nós entendemos que existia também um público aí totalmente desatendido, que era o público LGBT. Então, vamos dizer assim, há 7, 8 anos atrás, o LGBT ele era meio que marginal, embora ainda seja tratado como tal, infelizmente, mas naquela época, então, muito mais marginalizado, e principalmente o trans. Aí eu falei, vamos trabalhar com trans também, com o pessoal LGBT, porque eles precisam de capacitação. Porque o que aconteceu? E eu acho que isso muito também parecido com o que aconteceu com as pessoas com deficiência e até mesmo o público negro, né? Eu acho que isso aconteceu bastante, que era o quê? Menos oportunidades desde a época do ensino fundamental, né? A pessoa com deficiência, por exemplo, muitas não chegaram ao ensino fundamental porque sofria bullying, porque as escolas não estavam preparadas para receber, né? O trans, então, e o LGBT, meu Deus do céu, né? O bullying, então, muito maior, e as oportunidades foram ficando tão poucas que eles não se profissionalizaram, não se capacitaram. Então, hoje, o que aconteceu? Sobrou um mercado de trabalho muito restrito e muito subalterno para esse público, porque eles não tiveram acesso à capacitação, não tiveram acesso a se aprimorar dentro das profissões que eles preferiam, né? Aí nós pensamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um restaurante-escola, porque a área do restaurante, do acolhimento em geral, da hotelaria, ela é uma área muito carente de profissionais hoje, principalmente aqui no Brasil. E o que acontece? Vamos pegar esse público que não conseguiu fazer uma capacitação, não conseguiu se graduar, e vamos capacitar para essa área. E foi assim que a gente começou, pensando nisso. Aí nós conseguimos, eu falo que as coisas aqui acontecem meio milagrosamente, mas a gente conseguiu verba para poder construir esse restaurante-escola, que é aqui ao lado da sede, e aí a gente começar os cursos de capacitação para o público trans, para as pessoas com deficiência, e a gente conseguiu encontrar empregabilidade para eles através desses cursos, né? E foi uma experiência muito boa. Infelizmente, foi um pouco quebrado com a pandemia, né? Esse ciclo quebrou um pouco. Demorou bastante para a gente retomar, a ponto que agora, em 2025, que eu sinto que a gente está conseguindo retomar verdadeiramente essa capacitação na área do alimentos e bebidas e da hotelaria. Porque durante toda a pandemia, tanto restaurantes como hotelaria ficou absolutamente fechado, eles não podiam ter atividade nenhuma. Isso deu uma paralisada no mercado, e para retomar, a gente não retoma assim, né? Não. Tudo é um processo. Exato. E agora, em 2025, que a gente está começando a sentir que realmente a gente consegue, em parcerias também, obviamente, com outras empresas, retomar tudo isso, né? Agora, em 2023, nós entramos com o nosso hotel escola, né? Que é lindo, você já esteve lá, né? Já fomos lá. Lindíssimo. Lindíssimo. E agora vamos inaugurar daqui uns 3 meses a segunda ala, né? Com mais 24 apartamentos. Legal. E mais um um coworking médico também nesse mesmo prédio, para atendimento de pessoas idosas e para capacitação do público que se interessa em trabalhar com a terceira idade. Caramba, que legal. Incluindo jovens aprendizes, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas que querem... Nós já temos o curso de cuidador de idosos, e o objetivo sempre é esse, tá? Atender o público como uma forma de subsidiar
todos esses cursos, essas capacitações que a gente oferece de forma inteiramente gratuita. Sempre inteiramente gratuita. Zero custo para quem faz. É importante, né? Porque o Brasil é um dos países que está envelhecendo, né? E não tem... Essa mão de obra não tem, assim... E na parte do turismo piorou, né? Porque eu sempre brinco com a minha mãe e falo assim, putz, o Brasil tem um potencial para ser um país turístico muito mais forte e não tem mão de obra, não formam as pessoas. Tem. Eu lembro que uma vez eu participei de uma capacitação lá em Taboão da Serra, que a prefeitura fez um anúncio que uma grande companhia de navios estava capacitando pessoas para poder trabalhar nos navios, porque tem que ter um número, né, no país que tem que ser atingido, porque senão as companhias de cruzeiro não conseguem Eles não vêm, fazer não lota, né? Não lota. Então, assim, e poder trabalhar em outros países também, né, pelo cruzeiro. E foi, assim, um trabalho árduo para conseguir, porque aí tem a questão do inglês, você tem que falar um outro idioma, né? Tá, você com segundo grau consegue entrar numa oportunidade dessa? Consegue, mas tem outras habilidades ali que você tem que trabalhar e que esses cursos estavam oportunizando ali para a população na época, né? Então, além dessa questão da área da saúde também, né, para a população idosa, né? A gente precisa desse cuidado todo. Eu quero aproveitar e saber, né, dona Marisa, se esse atendimento do NURAP é somente aqui na capital, ou se tem também pela Grande São Paulo, em outros estados? Tá. O NURAP já teve seus momentos de outros estados, como Salvador. A gente teve um polo em Salvador muito bom, mas aí nós entendemos que quem estava lá, que no caso era o Rotary Club de Bahia, e eles teriam condições de continuar esse processo, e realmente foi o que aconteceu. A gente deixou toda a estrutura e eles continuaram. Tivemos também Maceió, não me lembro agora todos, Paraná, Curitiba, legal. Minas Gerais, Belo Horizonte, outras cidades, mas agora, atualmente, a gente tem trabalhado em outros estados com parceiros polo. Então, por exemplo, você, Marilene, tem um escritório da Funafro lá, e a gente, então, faz uma parceria para que lá seja também um polo. Então, a gente optou por fazer essa parceria. Hoje, a gente tem em outras cidades do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, recente nosso, e Grande São Paulo. A gente consegue atender toda a região de São Paulo e Grande São Paulo através de polos. Então, tem Osasco, que atende toda aquela região, Carapicuíba, Jandira, Barueri. A gente tem Embu-Guaçu, que atende Parelheiros, atende Itapecerica da Serra. Também estamos trabalhando aí na ideia de fazer um polo em Itapecerica da Serra. Aí nós temos no centro, na Rua Formosa, um espaço bem bacana lá, que a gente atende Zona Leste toda, um pouco da Zona Norte, que é muito fácil, nós estamos exatamente ao lado do metrô. Aí a gente tem Guarulhos e falei em Embu-Guaçu, eu acho que é isso. Osasco, Pro lado ali de... Acho que do norte, por exemplo, Caieiras, tudo atende... Vai para o centro. Vai para o centro. Alguns vão para Osasco, dependendo do caso. Dependendo do caso, sim. Estou pensando na localização ali. Mas você sabe que realmente aquela região é uma região que a gente precisa intensificar, porque eu não tenho ainda o parceiro certo. Sim. Mas entendo um parceiro certo, porque a gente tem bastante empresas que nos procuram para receber tanto a mão de obra do aprendiz quanto a mão de obra da pessoa com deficiência ali na região oeste. Então, Lapa... Não, e ali Vila Madalena... Caieiras tem Franco da Rocha... Cajamar, tem muitos polos lá, Boticário... Todas essas empresas estão para lá. Mercado Livre, está todo mundo para lá, né? Exatamente. O Mercado Livre acho que é Osasco. É Osasco? Não, também, né? Também. Então, a gente realmente... seria interessante ter um polo para facilitar a vida dos aprendizes, das pessoas, sim, né? Sim. Mas, por enquanto, eles estão ou indo para Osasco ou se dirigindo lembrei, a gente também tem um polo em Vargem Grande. Legal. Vargem Grande depois pega de Itapecerica, né? Não? Vargem Grande pega ali a região de Biúna, Cotia, aquela região. Pro lado aí do Butantã. Raposo. Raposo, isso. Estava confundindo com a Regis. Isso. Dona Marisa, como que é o contato, né, com as empresas para elas poderem participar dessa parceria? E qual que é a contrapartida, se a senhora puder compartilhar aqui com a gente? Tá.
No que diz respeito à cota de aprendiz, então todas as empresas têm uma necessidade de cumprir uma cota do aprendiz. Essa é a Lei 10.097, né? Que diz que o Sistema S não está mais sozinho no cumprimento de cotas, né? Ele também está junto com as organizações do terceiro setor voltadas à capacitação profissional. Então, o NURAP se enquadrando, a gente atende de tal forma como o Sistema S, que é Senai, Senac, Senat, né? E nesse caso, a empresa faz uma contribuição mensal para o NURAP para que nós façamos a parte pedagógica desse aprendiz. Então, uma vez a gente tem todo o trabalho de recrutamento e seleção, preparação do jovem e aí a colocação desse jovem na empresa. Durante um ano, de 1 ano a 1 ano e meio, a empresa pode optar. Esse jovem retorna uma vez por semana para fazer aprendizagem teórica na organização. Então, isso logicamente tem um custo e esse custo é coberto pela empresa para cada aluno. No caso da pessoa com deficiência, e aí nesse caso o Ministério do Trabalho é muito mais exigente, né, do que até o aprendiz, as multas são muito pesadas para quem não cumpre a cota. Né, não tem na sua empresa trabalhando o número de pessoas que deveria ter com deficiência de acordo com a sua folha de pagamento, né, de acordo com o seu CAGED. Nesse caso, aí o NURAP tem uma atuação muito mais efetiva. A gente não só tem o banco de dados de onde estão essas pessoas com deficiência, porque a gente fala, poxa, que bom, dá oportunidade para a pessoa com deficiência, isso é muito bacana e tudo isso. Mas onde estão essas pessoas com deficiência? Né? Como é que eu encontro essas pessoas? Não adianta você colocar uma placa ali de estamos recrutando pessoas com deficiência, não resolve, né? Porque você tem que encontrá-los onde eles se agrupam, né? Onde você tem locais exatos que você vai buscar essa população. E muito mais do que buscar, você vai trazer eles de volta para a sociedade. Não é um trabalho fácil. Então você não chega para uma pessoa, vamos falar de um cadeirante agora, que está presa dentro da sua casa, porque os pais têm medo que ele saia na rua, porque ele também não tem coragem de pegar um ônibus, porque ele não frequentou uma escola. Então você vai falar assim para ele, olha, tem um trabalho para você. Claro que ele não vai. Não tem acessibilidade, o cara não tem uma calçada, o cara não tem ele não vai. Então assim, a empresa fala, poxa, mas eu ponho placa, eu ponho anúncio aqui na internet, todos os canais, eu coloco na agência de emprego, eu não consigo encontrar essa pessoa com deficiência. É muito difícil você conseguir. Porque a pessoa com deficiência, ela está, como eu disse, basicamente, agora, gente, vou falar bem assim o que está acontecendo. Essa situação melhorou muito. Mas até 3, 4 anos atrás, para você tirar uma pessoa dessa de dentro de casa, era muito difícil. Fazer com que ela viesse aqui fazer uma capacitação, às vezes uma pessoa com 24, 25 anos, os pais vinham acompanhando, ou o responsável, ficava sentadinho aqui até acabar a capacitação, porque não tinha coragem de deixar aquela pessoa com deficiência transitar sozinho, coisa que hoje eles fazem. Então, essa semana, por exemplo, a gente recebeu 200 pessoas com deficiência aqui para fazer o exame médico já para ingressar na empresa que os contratou, né? Contratou 200 de uma só vez. Uau. E o que tinha de cego aqui? Eu vi. Você viu? Eu vi. Não, mas vieram alguns pingados assim. Tinha muito cego. E aí eu falei, cego. caramba, um atrás do outro. E eles vêm sozinhos. No máximo, eles vêm ou com um cão-guia ou alguma pessoa só para orientar, para evitar que aconteça alguma coisa, porque eles ainda não conhecem o caminho. Porque quando eles já conhecem, aí acabou o problema, eles vão sozinhos. Sim, né? É muito bacana. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu, assim, com os anos, com o passar dos anos, né? E hoje eles andam. Por exemplo, eu já tive caso aqui de uma pessoa que andava totalmente sozinha, ele era massoterapeuta, ele era surdo e cego. Meu Deus. Meu Deus. Aí você fala assim pra mim, pô, mas você está tirando, como é que ele fazia? Ele pela vibração do som. Uau. Meu Deus. O nome dele é Carlos, ele é uma pessoa absolutamente admirável. Hoje ele é até palestrante e tudo mais. Tá saindo do programa. Olha, ele é uma pessoa bastante especial e ele transita São Paulo todo, fazendo as entrevistas dele, fazendo massagens. Mas eu acho que tem a senhora pode dizer para mim, pra gente, né, pro pessoal que também tá assistindo, eu sinto, eu tenho 45 anos, né? E eu sinto que tem uma melhora nesse sentido de a gente ver as pessoas mais na rua. Isso. Que eu acho que também tem tido um respeito, as pessoas acho que têm começado a
acho que tá mais humano para olhar para o deficiente. Então, tipo, você vê o cara mais o deficiente visual, eu vejo a pessoa pequena, eu tenho visto o autista, o cara tá com cordão, aquele cordão tá com coisa avisando. Eu tenho visto nas casas, ó, aqui mora um autista. Isso. Eu tenho visto mais, assim, eu observo muito. E esse fenômeno, assim, acho que é uma coisa também de... tem esse trabalho junto, você não acha que é uma coisa... o fato desse pessoal estar vindo mais aqui tem a ver com essa abertura também da sociedade. Sim. Com... Ó, não olha pro cara, não é para olhar como coitado. Exatamente. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele pensa, ele sonha, ele é um ser humano, ele tem uma deficiência, mas ele é uma pessoa. É uma pessoa, não tá ali. Como normal. Outra qualquer. Você não acha que esse fenômeno é, tipo assim, a abertura do mercado, assim, para eles também tem a ver com essa questão das pessoas serem mais humanas com relação a isso? Tem vindo mais, porque também tem a questão, assim, eu fui diagnosticado agora, depois de mais velho, com TDAH, né? Quase ali pro autismo, quase o primeiro ponto. E, assim, eu sinto que eu tenho um olhar diferente para isso. Antes eu já tinha, mas depois eu fiquei com um olhar mais diferente ainda. E, por exemplo, eu sou um cara que eu só vou onde eu sou bem acolhido. E eu acho que é muito legal que o NURAP deve ser um porto seguro para essas pessoas, com certeza, né? Com certeza é. Porque se o cara não confia, ele não vai. Se ele não se sentir acolhido, ele não participa. Não participa, né? É muito difícil isso, né? Eu acho que é uma coisa... Deve ser que trabalho, viu? Porque... Mas é um processo. É um processo. É um processo. Eu acho que de 2009 para cá, quando veio o Estatuto do Idoso, começaram... Perdão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o do idoso foi bem depois, mas as pessoas começaram, então, a falar sobre isso. Sim. Porque até então as pessoas não falavam. Inclusive, eu sei de relatos de pessoas que não contavam para os vizinhos que tinha uma pessoa com deficiência em casa. Sim. Sentia até um pouco de constrangimento. Sim. Quando você abre isso, aí a coisa começa, então, as pessoas começam a comentar. Nem que seja comentário maldoso, mas começa a comentar. E quando começa a comentar, aquilo começa a ficar aí, né? Ela entra para o dia a dia das pessoas. E aí as pessoas, então, começam a falar sobre aquilo e aquilo vai se tornando uma coisa normal. Porque, como qualquer coisa no mundo, né? O trans, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, 10, 15 anos atrás, gente, ele era apedrejado na rua. Não que ainda não exista violência contra a pessoa trans, viu? Existe sim, infelizmente, é um absurdo, mas isso ainda existe. Porém, hoje você vê que as pessoas já tratam com muito mais naturalidade. Eu vou falar um exemplo aqui da minha sala de aula. Aqui no NURAP, como as pessoas se sentem muito acolhidas, principalmente as pessoas trans, nós temos aqui em sala de aula várias pessoas trans, são jovens trans. Gente, é uma coisa maravilhosa de se ver. Os colegas da sala nem percebem isso, é natural. Ele não é trans, ele é pessoa. Acabou esse negócio de, eu sou trans. Não, é a pessoa, é o Antônio, é a Maria, não importa. E a mesma coisa veio acontecendo com a pessoa com deficiência. Ela não é o cadeirante, não é o surdo, ela não é o cego, ela é o Antônio, ela é a Maria. Ponto final. Então era isso que faltava, né? Era esse passo que faltava ser dado. E na medida que isso foi acontecendo, sim, realmente hoje você tem muito mais facilidade. Até as próprias autoridades, né, o governo, tanto nos 3 esferas, começaram a se preocupar com calçadas demarcadas para o céu. Melhorou muito. Tá uma porcaria ainda, mas melhorou. Comparado, se você olhar para o passado, os ônibus têm plataforma elevatória, coisa que nos Estados Unidos... Eu tive no Canadá em 99. E já era ônibus com piso baixo. Nem se falava mais desse assunto. Isso já era assunto encerrado. Tipo, o ônibus tinha um elevador. Eu lembro de uma senhora com aquelas motos elétricas entrando no ônibus. Isso em 98, 99. E já parecia o ônibus ser antigo. Tipo, você olhava pro ônibus e falava, não, esse ônibus já deve ter uns 5, 6 anos de uso. Verdade. E aí eu falava, cara, lá no Brasil... Aí, quando chegou alguma coisa aqui no Brasil, tinha um ônibus que... sinceramente, se alguém aí da Marco Polo, da Mercedes, alguém estiver ouvindo, pelo amor de Deus, o cara não... Tinha um ônibus que você subia, aí descia pro meio,
e subia de novo. Nossa, eu nem lembro disso. Se der uma freada, a pessoa cai lá de cima e se arrebenta no chão. E aí eu falei, gente, mas como que um cara, Pra que alguém... isso tudo? E eu falei, como que alguém, sã consciência, fabrica um negócio desse e coloca andando? Aí depois melhoraram os ônibus, tem só aqueles grandes, né, que tem atrás, que é alto, né? Agora todos são piso baixo, tem uns né? ainda que tem uns 3 degraus, assim, fica um negócio alto lá. Não, mas é lá no fundo só. É, no fundão, mas o ônibus, na sua maioria, eles estão com piso baixo. E demorou pra entender isso. 40 anos. Depois de 40 anos eu falo de vida. Você sai do país, vamos supor, há 20 anos atrás, você sai do país, você vê que assuntos como pessoa trans e pessoa com deficiência é assunto encerrado. Nem se fala, não tem nem graça, mas saiu da moda. Porque começaram a olhar a pessoa exatamente como ela é. A Marilene, a Marisa. É isso, nós somos essas pessoas, né? Sim. Eu costumo contar um caso muito interessante de alguns anos atrás, que uma empresa primeira vez recebia cadeirantes, né? E as pessoas, então, que estão despreparadas para receber esse cadeirante, elas iam até o cadeirante, batiam a mão nas costas e falavam, você quer alguma coisa? Né? Não é surdo, né? Nossa, ele é só cadeirante, né? Ele está escutando, legal. Eu trabalhei na Dupont em 2009. 2010. Lá já tinha um programa bem interessante, mas eu acho que a Dupont é um ponto fora da curva nesse sentido, então, assim. As multinacionais sempre se preocuparam. Tinha rampa, tinha elevador e tinha tudo certo. Vem com essa cultura. Já tinha o lugar demarcado, tanto que tinham várias regras. Lá você não pode deixar a caneta virada para cima. A cadeira é uma cadeira adaptada para cada pessoa de cada altura. Eu tenho 1,90, para mim é uma cadeira, para você é outra, para você é outra, e assim vai. Acho que é muito, e assim falta muito. Às vezes, por exemplo, nem a senhora falou de cadeirante, perto da minha casa, eu moro na Cachoeirinha, e a calçada, eu vejo, tem uma calçada para gente, não é possível que uma pessoa, o cara fez uma calçada dessa. E aí eu vejo degrauzinho? Não, e eu vejo o cara andando na rua. Eu tenho um cara cadeirante lá perto de casa, eu vejo o cara descendo a Avenida Imirim, que não tem condição do cara descer na calçada. Então outro dia tava um trânsito, eu tô vendo por que tá esse trânsito. Aí eu tô olhando, daqui a pouco passou o ônibus, imagina, o ônibus desviando do cara cadeirante. Meu Deus. Ele desviando porque o cara só tinha a rua para ir. Absoluta falta de respeito. E aí a calçada não tem um padrão. Beleza, você quer colocar sua casa lá no alto, você que faça um degrau, mas a rua tem que ter. Lógico. A calçada tem que ter tanto para a pessoa descer. Ou uma pessoa, um cara que é deficiente físico, que anda de muleta. Ou uma pessoa idosa que tem a perna já mais... Isso. Não tem, mas nossa, que isso? Deve ser... A gente está anos luz ainda. Muito atrás. De conseguir que a coisa seja direitinho, mas estamos no processo. Sim. São muitos os avanços, né? Sim. Não, eu concordo que mudou muito. Melhoraram muitas coisas. Teve outras coisas que não mudaram, que não melhoraram, mas melhoraram muito, porque nem rampas. Eu tenho visto muito lugar, tudo com rampa já sendo feito, passarela. Obrigatória. Então, e aí, pelo menos isso o pessoal segue, né? Muito bom. Vai mandar a próxima, Mari? Eu queria saber quantos jovens, né, e adolescentes já foi atendido aqui pela instituição. E os outros públicos também, se a senhora puder falar. No total, a gente estima 50 mil. Meu Deus. Uau! Pessoas no total. Agora, jovens, nós devemos estar aí uns 40 mil. Mas eu quero destacar um ponto muito importante nesse número, que é assim, nós não capacitamos apenas 40 mil, né? Nós inserimos no mercado de trabalho 40 mil. Então, isso é uma coisa muito diferente. Sim. Se a gente fosse falar só em capacitação, se o nosso objetivo fosse só capacitar, nós poderíamos ter um número muito maior que esse. Mas acontece que não é isso. A gente utiliza a capacitação como uma ferramenta para a promoção social. Então, para a promoção do ser humano. Então, imagina que eu capacito você para que você consiga entrar no mercado de trabalho e crescer. Eu te dou um curso. Não desmerecendo quem oferece curso, tá? Sim. Tem seu mérito, obviamente. Porém, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a promoção social desse indivíduo. Sim. E a gente acredita que o melhor modelo para a promoção é o trabalho. Então, a gente faz o curso, oferece a capacitação para que ele se insira no mercado de trabalho e dê continuidade na sua vida.
Muito bom. Muito bom. Acho que agora tá na hora dos agradecimentos, né? Tem que fazer o jabá certinho. Fazer o jabá, que hoje a gente tá com ela, né? Você pode fazer hoje, eu não vou fazer nunca. Cara. Hoje a gente tá com ela, então a gente quer muito agradecer ao NURAP, né? Pela oportunidade dessa parceria que a gente tem aqui para realizar o nosso podcast, da gente estar aqui no nosso espaço. Para quem quiser entrar em contato com o NURAP, o telefone é o 2344-2420, tem o e-mail também, relacionamento@nurap.org.br. Queremos agradecer o nosso patrocinador que serve esse café maravilhoso que está aqui, que a gente vai tomar daqui a pouco, né, Dona Marisa? Já, nossa amiga aqui também já está tomando um cafezinho, que é oferecido pelo NURAP Espaço Gastronômico, que é um espaço, né, destinado para culinária e para eventos também. Então, se você quiser fazer evento aqui em Santo Amaro, né, pertinho do metrô. Pertinho, 450 metros, né? Muito fácil acesso. Casamento, aniversário, né, Dona Marisa? Isso mesmo. Vem comemorar aqui no espaço gastronômico do NURAP. Pode fazer o contato pelo telefone 947 31 6733. E temos também a parceria do nosso NURAP residencial para idosos, que é esse espaço, né, que vai estar acolhendo nossos idosos. Tem bastante atividade lá, né? O lugar é lindíssimo, como a gente já disse aqui. O telefone para contato é o 940 18 70 43 e tem o e-mail residência@nurap.org.br. Agradecemos também a Brasil Foundation, nossa patrocinadora aqui também, que vem nos ombreando nessa caminhada, né, de mais de 2 anos, e FUNAFRO realizando, né, esse momento de comunicação, de digitalização das nossas plataformas, né, tá presente aí de forma mais digital. Sigam a gente, né, no Instagram, @FUNAFROBrasil, em todas as redes. Tem o nosso site, funafro.org. Curtir lá apertar o sininho lá, se inscrever no YouTube. Canal do YouTube, isso. Para receber as novidades. Isso, e ficar antenado aqui com tudo que a gente está fazendo, né? A gente já está partindo para o encerramento, tudo que é bom dura muito pouco. É verdade. A gente ficaria aqui, né? Horas e horas conversando. Então, quero agradecer, Dona Marisa, também pelo seu trabalho, né? À frente do NURAP, transformando vidas, né? Eu sou do campo, eu sou muito suspeita para falar. Fiz curso de datilografia lá na época, então eu entendo essa importância. Datilografia. E eu lembro que tinha as oportunidades de trabalho, que a gente só entrava se tivesse a datilografia, não era só estudar. Tá acusando a idade. Né? Não, esquece. Mas olha, a datilografia, ela é o processo do que a gente tem hoje da digitação. Sim. Então é exatamente o que acontece aqui na nossa sociedade. A modernização é um processo. Né? Eu também fiz. Né? Eu também fiz. Né? Pô, eu fiz um curso eu passava fax na empresa que eu trabalhava lá, eu ficava passando fax lá pro povo. Eu usava mimeógrafo. Eu também cheguei a usar. Minha mãe usava, né? Minha mãe usava. Eu fazia, minha mãe é professora, eu fazia prova pra ela lá. Minha mãe, preciso fazer tantas provas. Eu ficava lá, passando na televisão, na novela. Nossa Senhora. Nossa, mas assim, eu gosto muito dessa fase, eu só tenho boas memórias, né? Falando em memórias também, eu quero falar do livro, né? Da Dona Marisa, pessoal. 3 décadas do sonho ao legado. Mostra ali naquela câmera ali. Aqui, isso, peraí. Vai aí. Olha aqui, pessoal. Tá, beleza. Que bacana. A gente tá com esse livro aqui na nossa biblioteca. Quem quiser ter acesso também, pode vir aqui na nossa biblioteca, no nosso espaço, né? Fazer um pouco dessa leitura, que ela fala também justamente sobre isso, né? Onde que acha para comprar? Só aqui no NURAP. Então vai ter que vir aqui, não vai ter jeito. Tem que vir no NURAP para comprar o livro vem também. aqui para comprar, para poder também se inteirar mais sobre a importância das organizações, da sociedade civil, né? E essa relação com o poder público. Exato. Né? Então, assim, é um livro fantástico, eu super recomendo para quem ainda não conhece, venham para cá conhecer. Quer falar um pouquinho, Dona Marisa, do livro? O livro fala sobre a nossa trajetória desde o início, né? E todos os entraves políticos que a gente já sofreu e continua. Viu, gente? Não pensa que dão paz pra gente, não, como terceiro setor, porque toda hora é uma novidade. Mas ele fala, e como pano de fundo, ele tem sempre o momento político
da história. Sim. Então, vai falar sobre o momento da Constituição, vai falar sobre toda essa trajetória da evolução dos processos de aceitação da pessoa trans, de tudo isso. Então, ele não é um livro chato, só contando, porque aqui começou assim, depois foi para lá, mas está sempre contextualizado com os acontecimentos da época. Eu, particularmente, gosto. É de memórias mesmo, tem bastante fotos aqui, quem gosta de... Não, é legal quem é visual, eu sou visual, né? Eu gosto. Eu também. Diz muito sobre o terceiro setor, uma coisa que as Exato. pessoas não sabem como funciona. Isso mesmo. Tipo, a pessoa fala, mas é uma ONG, não sei o quê, é uma fundação. Mas não, a pessoa não sabe, não entende. A importância. A importância dessa parte, né, pra gente na sociedade, né? Uma parte que o governo não faz às vezes, aí o terceiro setor vai lá e faz. Exato, e hoje a gente está passando muito por essa questão da emenda parlamentar, né, que acho que dá um outro podcast, né, dona Marisa? Dá mesmo, hein? Dá mesmo. Aí você chama a Tabata, que ela vai te contar os detalhes lá de Brasília. E, nossa, eu tô sabendo que ela tá por lá. E, nossa, a senhora ia falar, eu acabei cortando. Não, também não lembro, mas tudo bem. Jean, considerações finais? Quer falar? Não, eu queria agradecer, né, a dona Marisa por estar aqui e pelo ceder o espaço, por essa parceria que às vezes é muito difícil, né? As pessoas, assim, acho que outro dia eu estava vendo aquela fase do Nego Bispo, que ele fala que o rio, quando ele juntam vários rios, o rio fica maior, ele não some. E aí, tipo, a gente com vocês vamos ficar um rio maior. Se a gente ficar grande, nunca a gente vai esquecer o NURAP, vai ficar maior, todo mundo junto. Então é agradecer também ao NURAP, agradecer a senhora por ter vindo aqui. Imagina, foi um prazer. Falar com a gente, porque é enriquecedor. Por exemplo, eu sou um cara que acho muito legal, porque cada vez mais eu vou aprendendo. Eu gosto de aprender. Eu também. Eu gosto, e na vida a gente vai aprender até a morte, né? Na Se verdade. Deus quiser, né? E aí eu queria agradecer e dizer que eu estou bem feliz e bem interessado em depois conhecer mais coisas e ao longo do tempo, quando estiver vindo aqui, conhecer esses processos também, porque acho que a gente melhora como ser humano também, né? Com certeza. Dona Marisa, as considerações finais da senhora. Bom, gente, primeiro agradecer, obrigada pela oportunidade de mostrar para todo mundo quem é o NURAP, né? O que o NURAP faz, um trabalho muito importante realmente para a sociedade. É um trabalho que o Estado realmente não faz, né? O Estado não tem nenhuma iniciativa nesse sentido, e eu posso garantir para você, se tivesse não seria tão eficaz, porque o terceiro setor, ele trabalha, além da sua eficiência, ele tem eficácia porque faz a coisa pensando na pessoa com quem ela está realizando o trabalho. Né? Não é um simples cumprimento do dever. E isso faz muita diferença na vida dessas pessoas, tá bom? É isso. Obrigada, Obrigado, muito obrigado. E aí, pessoal, até o próximo programa com mais convidados e temas importantes para a gente conversar. Um grande abraço e até mais.